Bom dia para você, homem de Deus, mulher de Deus, que a paz do Senhor possa reinar na sua vida. Peço a você que não ignore aqui o boné. Eu estava aqui numa festa aqui em família, eu vim gravar aqui o vídeo rapidamente, não deu nem para tentar sentar aqui o cabelo. Mas nós estamos aqui para compartilhar a mensagem de Deus com sua vida. Quero parabenizar aqui, que hoje é o dia dos pais, né? Parabenizar os pais, que Deus possa estar assim abençoando você, dando sabedoria, né, ricamente, para que sua família, né, seja bem cuidada assim, com a sabedoria deste homem de Deus aí, que é esse pai de família. Que Deus possa te abençoar, papai. E também você, porque aqui tem mães, né, que é mãe e pai, que Deus abençoe você também ricamente. Em nome de Jesus. E aqui tem avós, né, que também faz o papel de mãe e de pai. Então tem muita situação. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês e possa conceder hoje uma bênção especial, aquilo que deseja o seu coração, aquilo que você tanto necessita. E para todos vocês que estão aí me ouvindo nesse momento, que o Senhor possa abençoar vocês ricamente. Então, a Bíblia diz que no livro de Lucas, no capítulo 5, conta a história de que Jesus estava na beira de uma praia, e era no lago, naquele lago de Genezaré. E aconteceu o seguinte, a Bíblia diz que a multidão estava apertando o Senhor Jesus. Estava apertando ele, estava ali comprimindo, né? E a Bíblia diz que ele entrou em um dos barcos que estava ali e pediu àquele dono daquele barco que afastasse aquele barco um pouco ali das margens, né? Por causa das pessoas, senão as pessoas iriam adentrar também o barco e aí não ia dar muito certo, né? Então ele afastou um pouco e Jesus ficou pregando para aquela multidão, e a Bíblia diz que aquele homem que afastou o barco estava ali lavando as redes, porque ele tinha pescado a noite inteira e não tinha apanhado nada. Este homem era o Pedro, né? Estava ele, estavam outros discípulos lá, também estava o Tiago, estava o João. E ali eles estavam ali lavando as redes, porque eles pescaram a noite toda, pescaram, mas não pegaram nada. E a Bíblia diz que Jesus pregando, disse o seguinte ali para eles, olha, terminando ali de pregar, né? Falou para o Pedro, faze-te ao largo, ou seja, afasta o barco mais para lá e lance as redes. E aí ele disse, mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas não apanhamos nada, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Ele disse que ia lançar a rede por causa da palavra do Senhor, a palavra que o Senhor tinha dado a ele. E ele foi e lançou. A Bíblia diz que ele pegou uma grande quantidade de peixes, de maneira que o barco quase afundava, quase ia a pique. Então ele fez sinais para os companheiros do outro barco, que eram também sócios, né, de Pedro, o Tiago e o João, vieram e encheram ambos os barcos, superlotou ali. Então nós observamos até essa altura aqui dessa passagem, que principia ali a leitura dizendo que Jesus estava sendo ali apertado pela multidão e entrou naquele barco. Então Jesus, aqui nesse momento, ele precisou do barco de Pedro. Ele precisou daquele barco, porque a multidão estava espremendo ele ali. Não estava legal. Ele precisou do barco de Pedro e Pedro cedeu o barco para ele, empurrou o barco mais lá para frente, fez tudo como ele queria, se dispôs assim. E Jesus fez uma grande obra ali na vida de Pedro, convocando ele, chamando ele para ser um discípulo, para ser também um apóstolo, para ser também ali um dos primeiros homens de Deus que iria principiar a missão da pregação. E o Senhor disse que ele ia ser um pescador de homens. O Senhor precisou de Pedro, Pedro correspondeu e foi grandemente abençoado. E não é diferente com você que está me ouvindo aqui. Você tem algo
que o Senhor precisa. O Senhor precisa de você. Ele precisa sim de você, mas você precisa muito mais dele. Aquilo que Pedro fez, aquela boa ação de se dispor, de afastar o barco mais lá para frente, deixar Jesus estar adentrando no seu barco e pregando à vontade, aquilo que ele doou para Jesus ali, aquele barco que temporariamente ele fez uma doação para Jesus. Aquilo ali mudou a história dele. Então você que está me ouvindo aqui, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está me ouvindo, você tem algo que Deus precisa, que Deus quer de você, que você doe para Ele. Eu não estou falando de dinheiro aqui, certo? Jesus precisou do barco de Pedro. Jesus precisou, a Bíblia diz que ele foi fazer uma entrada em Jerusalém para pregar no grande templo. E ele estava no Monte das Oliveiras quando disse o seguinte, olha, para os seus discípulos: adentre a cidade e logo após vocês entrar na cidade, vocês vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho amarrado que ninguém nunca montou. Então desprenda esse jumento e se alguém disser por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele, diga que o Senhor precisa desse jumentinho. E assim os discípulos fizeram, e quando entraram na cidade, aconteceu o seguinte: os donos do jumento disseram o seguinte: por que você está desatando o jumento? Eles disseram: o Senhor precisa dele. E ele deixou ir. Jesus entrou naquela cidade, as pessoas colocando ramos de palmeiras, colocando roupas no chão, e Jesus passando ali com o jumentinho para ir pregar no grande templo. Jesus precisou daquele jumentinho. Então, há coisas que eu e você tem que Jesus precisa. Jesus, às vezes, precisa de uma boa ação sua. Às vezes, Jesus precisa de você, da sua vida, que você se entregue a Ele e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como disse o profeta Isaías. E ele se tornou um dos maiores profetas. Então, Jesus precisou do barco de Pedro e Pedro foi ricamente abençoado. Ele foi honrado ali em Jerusalém, em todo Israel e nos arredores, e por não se dizer que ele está sendo honrado até os dias de hoje, né? Nós estamos no Brasil, muito distante de Israel, mas ele está sendo honrado quando se lembra dele, quando se fala dele, quando se fala das ações dele, da luta, da pregação, das suas vitórias. Glorificado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele precisa de você. Ele precisa de algo que você tem. Ele precisa do seu barco. Ele precisa que você lance as redes. Ele precisa que você não desista porque você já lutou a noite inteira, ou seja, você lutou muito por algo, mas tudo deu errado. Não deu nada certo. O Pedro e os outros tinham trabalhado a noite inteira pescando, mas não pegaram absolutamente nada, assim por se dizer. Não pegaram uma piaba, né? Força da expressão, modo de falar, porque as redes deles deveria ser para peixes bem maiores, não é? E também, eu acho que lá não tinha piaba. Mas eles não pescaram nada, e às vezes você já batalhou muito por uma coisa, por uma pessoa, por um objetivo, e não deu em nada. E você sabe que isso é necessário. O Pedro sabia disso. O Pedro, ele estava pescando para sustentar sua família. Pedro tinha uma família, Pedro era casado, Pedro tinha esposa. A Bíblia não relata sobre filhos, mas se tem esposa, logicamente tem filhos. E ele tinha uma sogra, a Bíblia fala da sogra dele, que estava doente e Jesus curou. E ele precisava trabalhar, ele precisava pescar para poder sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Mas ele não conseguiu nada.
Mas Jesus chegou naquele momento precisando do barco dele. E ele precisando de um milagre de Jesus. Então o que você precisa, Jesus vai fazer. Jesus chegou nesse momento difícil, te pedindo algo, tentando dar as mãos a você, né? Precisando de você e dizendo, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te fazer vencer. Já quero encerrar, mas Jesus estava com sede. Chegou na beira de um tanque, uma mulher estava lá e ele disse, me dê um pouco de água para mim beber. Essa mulher falou o seguinte, nós não se damos muito bem, não é? Você é um judeu, eu sou samaritana, então a gente não se dá muito bem, os nossos povos não se dão muito bem, porque você está me pedindo água. Olha só, Jesus estava precisando da água dela, ele estava com sede, daquele baldinho que ela veio para tirar, ele não tinha. E aconteceu o seguinte, ela não deu, né, a água para Jesus, ela retrucou. E Jesus falou o seguinte, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse quem está falando com você, você era quem ia pedir água. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu estou te pedindo algo porque eu tenho algo mais valioso para te dar. O que eu estou requerendo e pedir você não é nada perto do que eu vou te entregar. Eu vou te entregar algo bem melhor, bem maior, bem mais maravilhoso. Então, Jesus está precisando de você, está te pedindo algo para abençoar a sua vida. Às vezes, como eu já disse, uma boa ação, às vezes que você não desista de algo, tá? Ele está pedindo para você não desistir, porque Ele quer te abençoar. Então, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Se você puder compartilhar, desde já eu agradeço. Que Deus abençoe sua vida, meu filho, filha de Deus que está aí. Que Deus possa abençoar vocês tremendamente. Que a paz do Senhor possa reinar no seu lar. Que Deus conceda o desejo do seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.